Ceará perde para o Corinthians e frustra a expectativa do torcedor alvinegro que torcia por uma segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro depois de ter vencido o Fortaleza no Clássico Rei na rodada passada. Vamos falar um pouquinho de como é que foi esse Corinthians 1, Ceará 0 aqui na Arena Castelão, num jogo que a gente já pode adiantar muito fraco tecnicamente e que gera algumas lições para a diretoria do alvinegro cearense. Mas a gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente já bateu a marca de 15.380 mais ou menos inscritos, bem pertinho da marca de 15.400. Meu muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade. Pedir também encarecidamente que você deixe o like e se tiver a opção do hype também, que é muito importante para o crescimento do canal. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de como é que foi essa vitória corintiana em cima do Ceará. Sem Pedro Raul e sem Pedro Henrique, a gente sabendo das limitações do elenco do Ceará e também de Léo Condé ser avessos a grandes novidades, uma coisa acaba contribuindo com a outra. Fernandinho e Ailon foram os escolhidos para a função, para jogarem no ataque. O Ailon como homem de referência, o Fernandinho jogando do lado esquerdo. Diante de um Corinthians que Dorival Júnior optou, por exemplo, com o jovem Guinegão na frente, estava sem o Romero, o Yuri Alberto já é ausência há um bom tempo, mas montando um time basicamente com a trinca de volantes e o Rodrigo Garra à frente flutuando na defesa do Ceará. E o que se viu no primeiro tempo foi um jogo de erro mínimo e de inspiração menor ainda. O Ceará, até quando conseguia adiantar um pouco a marcação, forçar o erro do Corinthians, causava algum susto, alguma coisa, mas nunca conseguindo finalizar a gol, nunca conseguindo de fato transformar esse pequeno incômodo na defesa corintiana em alguma chance. E de um outro lado, um Corinthians que, por mais que o Rodrigo Garro se movimentasse bem entre as linhas de defesa do Ceará e com um outro toque de primeira conseguia se desvencilhar, também não conseguia agredir o Ceará. Encontrava até algum espaço ali entre o Fabiano hoje fez um jogo muito ruim, e do Galeano pelo lado esquerdo, mas não conseguia transformar isso em chance de gol. Então o que se via era um primeiro tempo muito arrastado, muito picotado, de poucas chances, tanto que a única finalização de direção ao gol do primeiro tempo inteiro, ela sai de um momento que o Ceará está saindo para o ataque, o Ailon tenta cavar uma falta e na sequência a bola chega até o Martínez, que chuta para uma boa defesa do Bruno Ferreira. Na volta do intervalo, se viu um Ceará tentando pressionar mais a saída de bola do Corinthians, notando a dificuldade corintiana com isso, principalmente quando precisava entregar para o Hugo Souza essa missão de fazer o desafogo. Então essa bola voltava muito para o ataque do Ceará, o Ceará consegue um escanteio com o Galeano cabeceia para fora, mas nitidamente sentindo falta dos seus titulares, uma vez que o Ailon não consegue fazer o que o Pedro Raul consegue, né, de prender a bola, de abrir um espaço nesse nível de jogo, e o Fernandinho teve até uma ou outra já no segundo tempo, um lampejo interessante, mas visivelmente sente falta de um ritmo de jogo desde o jogo da terceira rodada contra o Grêmio, que o Fernandinho não começava uma partida como titular. E de outro lado, um Corinthians também sem maiores pretensões ofensivas, não conseguia também criar muita coisa. Até que Dorival Júnior faz duas substituições que não mexe taticamente na equipe, mas que davam mais qualidade e mais saída para o time corintiano. A entrada do Maicon, a entrada do Carilho, sai o Bidon, muda-se os dois jogadores de lado, com o Ranieri, jogando nessa trinca de volantes por dentro, melhora-se um pouco mais de qualidade do lado corintiano. O Rodrigo Garro passa a ter mais qualidade para dialogar. E sai o gol, mas que sai o gol muito também por conta da falha do Marlon, né? O Marlon falha feio nessa jogada, embora tenha um pouco dessa história das mudanças, né? O Garro tem um passe interessante. O Carilho é um jogador muito forte, jogador que já atuou em diversas posições do meio para frente, ganhando o Matheus Bahia, cruza, mas o gol do Thales Magno só acontece por conta de uma falha individual, e parecia ser isso, para sair um gol nesse jogo. Ou um lampejo de craque que não houve, ou algum erro grosseiro de um dos dois times, no caso saiu da defesa do Ceará. E aí vem o que eu falei sobre lições para a diretoria do Ceará. O Ceará já tem a conta do chá, já sentia muita falta do Pedro Raul e do Pedro Henrique, que estavam fora da partida. O Pedro Raul já seria, de qualquer forma, além da suspensão, jogador que pertence ao Corinthians. Quando o Léo Condé precisa do banco de reservas, principalmente para reverter um resultado, o negócio complica. Teve a saída do Muni para a entrada do Lourenço, ali do meio, para tentar ganhar em dinamismo, crescer. O jogo ainda estava, na verdade, 0-0. Depois vieram as entradas do Matheus Araújo, do Rômulo, do Bruno Tubarão e do Guilherme, mas tudo
tentando ver se alguém entrega. O Romulo hoje de novo entrou, é verdade, entrou do lado esquerdo, mas entrou mal. O Matheus Araújo ainda tentou ali uma participação ou outra, mas não conseguiu muita coisa. Por incrível que pareça, desses o que mais acrescentou foi o Bruno Tubarão. Saiu do lado direito, o cruzamento dele para o Guilherme no lance que ele tentou uma finalização. Era até a melhor opção escorar para o Dieguinho ou principalmente para o Lourenço que vinha de trás. E depois uma finalização que saiu em escanteio no final do jogo. Nada brilhante, mas deu um dinamismo qualquer ali daquele lado que o Galeano não estava mais conseguindo dar, talvez pelo cansaço. E um jogo, repito, muito ruim do Fabiano, que pouco assessorava quem caía daquele lado. Então dá para dizer que o Bruno Tubarão ainda fez alguma fumaça, mas muito pouco dentro de um elenco que a gente sabe que é montado muito no quebra-cabeça, é meio que a conta do chá, mas para progredir na Série A com a maior regularidade e com maior segurança, vai precisar de reforço. Precisa de pelo menos mais um volante, precisa de pelo menos mais um ponta, talvez mais um centroavante. E o jogo de hoje, quando de novo a coisa não sai do script, faltou ter peças para fazer isso. Não dá para colocar tanto na conta do Condé. É olhar para o banco e ver que você não tinha um outro ponto esquerda, você estava com a sua terceira opção de ponta direita em campo, que o Lourenço não conseguiu entregar, e que o Matheus Araújo tem mini lampejos num jogo que depois do gol, o Corinthians simplesmente não jogou mais. Inclusive, quando o Michael, que tinha entrado no segundo tempo, se contunde, entra quem? Entra o João Pedro Choca, ex-jogador do Ceará, subiu com o Ceará no passado, e o Corinthians montou uma linha de 5, praticamente pavimentando de vez qualquer chance do Alvinegro para empatar o jogo. O que deve doer para o torcedor do Ceará é aquilo. O Ceará não jogou para perder, não é nem que não jogou para perder, o Corinthians não jogou para ganhar do Ceará, era um jogo muito igual. Mas em jogos iguais, qualquer vacilo, um erro individual, acabou causando o gol do Corinthians. E para reverter, faltou ter melhor peça de reposição no banco de reservas para tentar mexer no andamento da partida. Agora o Ceará vai se preparar para uma sequência complicadíssima. Inter em Porto Alegre, Mirassol, que é a grande surpresa do campeonato aqui, Palmeiras e Flamengo. Vai ser dureza, vai precisar se superar e é preciso que o Ceará fique atento ao mercado, porque tem que dar mais peças de reposição ao Léo Condé. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado mesmo. Se você não deixou o like, por favor, se chegou até aqui, deixa o like, que é muito importante. E fica de olho, que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.